E ontem o técnico Marquinhos Santos comandou o primeiro treinamento da Chapecoense lá nos domínios dele, né? A nossa equipe acompanhou. Júnior Espíndola tem os detalhes. Boa tarde. Olá, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, amigos do Balanço Geral. Acompanhamos o primeiro trabalho do técnico Marquinhos Santos à frente da Chapecoense. Foi apresentado ontem de manhã na Arena Condá e falou muito em união, falou em unir a diretoria, jogadores e também o torcedor da Chapecoense. Falou muito que o torcedor da Chapecoense é o 12º jogador da Chapecoense e que é extremamente importante neste momento difícil que vive o time. Inclusive, ele falou sobre o próximo confronto contra o Internacional, domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Nós temos que tomar cuidado, é um time forte dentro do Beira-Rio, mas nós não podemos, não temos tempo, melhor dizendo, né? Não é que não podemos, não temos tempo para que possa pensar em outro resultado. Nós temos que jogar para ganhar. Chegar à vitória tem diferentes maneiras, nós vamos achar a nossa. E para cada jogo uma estratégia que possa se valer para buscar as suas vitórias. Bom, sobre o time que o técnico Marquinhos Santos vai colocar em campo contra o Internacional em Porto Alegre, na capital gaúcha, ainda não se sabe, né? Ele ainda não conhece o grupo de jogadores, até conversou ontem à tarde muito com o grupo antes do treinamento, antes do trabalho. Tá tentando entender, né? Se contextualizar ainda do que a Chapecoense tem de peças nas mãos para colocar em campo no próximo domingo contra o Internacional. Também sobre reforços, ele falou na entrevista coletiva ontem que precisa entender, né? Precisa conhecer esse grupo para saber se a Chapecoense precisa de peças para reforçar ainda nesse elenco de 2019. Falou que a situação é muito difícil, mas que com o apoio de todos a Chapecoense vai superar então essa situação que está incomodando, né, a comunidade chapecoense, que é o Z4. Pior campanha da história da Chapecoense em um Campeonato Brasileiro desde 2014, é a vice-lanterna da competição com apenas 14 pontos ganhos. E lembrando, né, os amigos, que a Chapecoense pode chegar na lanterna na competição. Em caso de resultado negativo, uma vitória do Avaí, então, no próximo fim de semana, o que seria catastrófico para as forças da Associação Chapecoense de Futebol. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Valeu, obrigado aí, Juninho Espíndola. Serginho, aqui tranquilo e por aí? Tudo tranquilo. Pois é, e o Marquinhos Santos começou então efetivamente o seu trabalho, e aí eu fico observando o trabalho dele, fico analisando, fico prestando atenção naquilo que ele fala, e daí eu fico pensando, o que é que nós podemos fazer, o que é que eu posso fazer para tentar ajudar o Marquinhos Santos a, quem sabe, ainda tirar a Chapecoense dessa situação. Uma coisa eu posso fazer para não atrapalhar ele, para não desestimulá-lo. Então, quer dizer assim, ó, se não posso ajudar, pelo menos não atrapalho, sabe? Tipo assim, ó, dizendo, não, já caiu, já está rebaixada, não vai conseguir o milagre da salvação, não vai conseguir o milagre da recuperação. O cara chegou cheio de boa vontade, cheio de boas intenções, valorizando o clube, valorizando a torcida, valorizando a cidade, valorizando o elenco, dizendo que tem muitos jogadores que ele conhece, jogadores experientes, e tem mesmo. Quem pega o elenco da Chapecoense são jogadores experientes, jogadores conhecidos, jogadores rodados. Agora tem mais dois que estavam afastados, que ficarão à disposição do Marquinhos Santos, que é o Camilo, e também o Henrique Almeida. Então, o negócio é deixar o rapaz trabalhar. O negócio é deixar o Marquinhos Santos trabalhar. A missão dele não é fácil, é uma missão difícil, é uma missão complicada, mas não adianta nós, que somos também parte interessada, deixar um cara que veio de fora, que chegou aqui com a melhor das intenções, e a gente ficar puxando para trás. A gente achar toda hora dizendo que vai dar errado, que não vai dar certo, que já está rebaixado, que isso, que aquilo. Então, vamos deixar o rapaz trabalhar e passar confiança para ele. Quem sabe possa recuperar alguns jogadores que não estão jogando bem, dar um padrão de jogo ao time que ainda, incrível que pareça, não tem. Então, vamos torcer para que ele faça um bom trabalho. Agora, o que nós não podemos é ficar melindrando o trabalho do cara, atrapalhando. Isso aí, certamente, aí sim vai ajudar cada vez mais a Chapecoense se afundar. E o Juninho falou na lanterna aí uma situação curiosa. A Ilha da Magia está mais iluminada do que nunca. Por quê? Porque neste momento o Avaí é o lanterna da Série A, e a gente não tem nenhum prazer em falar sobre isso, porque é um clube catarinense. E na Série B, sabe quem que é o lanterna? O Figueirense. Exatamente, os dois clubes da capital estão na duas lanternas, da Série A e da Série B. Mas a Chapecoense tem que se cuidar, porque pode entrar também ela para a lanterna. Mas vamos torcer que não, vamos torcer que melhore, que suba, que saia da situação difícil e, quem sabe, nos dê a esperança de ainda sonhar com evitar ainda o rebaixamento para a Série B, que é aquilo que ninguém quer, aqueles que querem o bem do nosso Verdão. Pois é, e tem jogador do Internacional que está bem confiante para a decisão de logo mais, hoje à noite. Olha só o que o Paulo Guerreiro falou na coletiva de ontem. Enfim, chegou o dia. É o último jogo.
E nada melhor do que estar com a confiança em alta para decidir uma competição. Minha resposta foi sólida, né? Acho que não é surpresa de que a gente é muito forte aqui em casa. Todo adversário que vem aqui no Beira-Rio sofre. No caso do Atlético, o sofrimento começou antes. A forte chuva que castigou Porto Alegre impediu que a delegação paranaense treinasse no local do jogo. E mais, todos ficaram presos dentro do avião por quase 3 horas. O time joga por um empate para ganhar pela primeira vez a Copa do Brasil. Ao Inter, resta vencer. Uma vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. E se os gaúchos conseguirem uma vantagem de 2 gols, essa taça fica por aqui. Não, é linda, né? Maravilhosa. Eu não quero nem tocar, né? Ela, porque se Deus quiser amanhã a gente pode conseguir isso, esse objetivo nosso. Ali está ela, grande, bonita e importante. A conquista da Copa do Brasil vale um título nacional e uma premiação milionária. O campeão fica com a taça e embolsa um valor superior a 64 milhões de reais. Por isso, todos os esforços estão direcionados para a final. Nessas horas, a responsabilidade sempre sobra para ele. O camisa 9, o ídolo, o artilheiro Paolo Guerreiro. Eu recebo essa pressão, essa carga, mas todos meus companheiros recebem essa carga porque a gente é um grupo e quando ganha o Inter, como falei, né? E todo mundo recebe essa responsabilidade. E se alguém tem dúvida de como será o comportamento do Inter, Guerreiro manda o recado. Como falam aqui, a faca entre os dentes, né? Porque para nós é também uma revanche, né? Porque a gente não queria ter perdido lá, mas infelizmente perdimos. E aqui em casa temos a oportunidade de virar. E essa é a única coisa que a gente quer. Como eu te falei, a gente está muito ansioso. Já quer que seja dia de amanhã para poder jogar. Mas estamos muito bem, muito confiantes, com muita vontade e a faca entre os dentes, com certeza. Certeza de que a noite vai ser especial, mas apenas para um dos finalistas, Internacional ou Atlético Paranaense. Um deles vai ter o prazer de terminar com ela. Vai ser uma grande decisão, sem dúvida nenhuma, né? Eu considero o Internacional favorito, porque o Internacional é muito forte dentro de casa. A diferença do Atlético Paranaense é mínima, é de apenas um empate. O Internacional dentro do Beira-Rio tem um aproveitamento em torno de 80%. É muito forte dentro de casa o Beira-Rio, o Inter. E tem um time muito experiente. Individualmente, na minha opinião, o Internacional tem até mais qualidade. Jogadores mais cascudos, rodados, do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é muito forte lá dentro da Arena da Baixada, em Curitiba, onde venceu o jogo de ida e foi muito melhor pelo placar de 1-0. Mas hoje, certamente, vai ser um jogo diferente, com o Internacional confiante no Beira-Rio, partindo para cima. O Atlético Paranaense vai ter que fazer um jogo hoje igual aquele que fez com o Flamengo lá no Maracanã, quando eliminou o Flamengo dentro do Maracanã e nos pênaltis. Naquela ocasião, empatou o jogo em 1-1 e havia empatado em casa, foi para os pênaltis e daí nos pênaltis eliminou o Flamengo. O Atlético tem que fazer um jogo igual àquele. Agora, time por time, individualmente, questão de experiência e fator local, a vantagem é do Internacional, por isso que eu considero o Internacional favorito, muito embora não pode entrar no oba-oba, achando que já é campeão, porque pode, né, ser surpreendido pelo Atlético Paranaense. Mas eu acho que os colorados estão muito perto, muito próximos de conquistar, respeitando o adversário, mas de conquistar este título da Copa do Brasil. E pela sexta rodada do retorno da divisão especial do campeonato catarinense, o Joaçaba Futsal venceu o Jaraguá por 4-3 na noite desta terça-feira. O jogo foi no Complexo Esportivo da Unoesc. Com o resultado, o Joaçaba chega aos 27 pontos e se mantém na liderança da tabela de classificação pelo campeonato estadual. O próximo compromisso é no sábado, 21 às 8h15 da noite, em São Lourenço do Oeste. O Joaçaba Futsal abriu o placar com este gol de Pirulito, 1-0. Na segunda etapa, Zé igualou o marcador para o Jaraguá, 1-1. Camargo ampliou para o Joaçaba Futsal, 2-1. Xande igualou o marcador mais uma vez, 2-2.
Raul desviou o chute do goleiro e colocou os donos da casa em vantagem mais uma vez, 3-2. O Jaraguá voltou a empatar com este gol de Nicolas. E no final, Johnny, nesse lance, definiu a partida. Final, Joaçaba Futsal 4, Jaraguá 3. Mais uma bela vitória de Joaçaba aí, realmente um time de muita qualidade e mantendo a liderança aí da divisão especial, que é o principal campeonato estadual do futsal catarinense.